Pois é, a Band surpreendeu? Não muito, porque como a gente já vinha conversando aqui no nosso site, no audienciacarioca.com.br, aqui no canal também, o Flávio Rico tinha trazido a informação. Aliás, solta a vinheta aí do Flávio Rico, por favor. Rico! Por quê? Chocada! Você vai... Pois é, o Flávio Rico deixou a todos chocados com a informação de que a Band estava negociando com a Igreja Internacional da Graça de Deus e outras igrejas para ocupar aquele horário que é do melhor da noite. Mas o próprio Flávio Rico, na ocasião, já tinha dito que não seria sacado da grade o melhor da noite. Tudo isso aconteceu que o Flávio Rico informou. Entretanto, quem pagou a conta, o melhor da noite especialmente, além do perrengue na Band. Vamos colocar a programação da Band aqui na tela. Eu tenho aqui o comunicado da Band, ó. Então, a partir da próxima segunda-feira, a programação noturna da Band será alterada da seguinte forma. Então, teremos, a partir de amanhã, depois do Jornal da Band, o Melhor da Noite, com a apresentação da Glenda e do Rodrigo Alvarez. E aí vai ter uma quebra. E aí vai entrar o R.R. Soares cantando a sua tão famosa música Estou Seguindo ao Jesus Cristo, não é? Então, portanto, entra o Show da Fé, gente, para derrubar a audiência da Band. Vai pegar com um em alguma coisa, dois em São Paulo e vai jogar para o traço profundo. É isso que vai acontecer. Quem vai ter que colher o fruto da derrota? O perrengue na Band, que perde o tempo e passa a começar às 10h15 da noite, que durante a semana nem chama de perrengue na Band, chama de perrengue do dia. Só que uma coisa a gente precisa citar aqui, né? Porque a Band teve a decisão de, em 2022, sacar o R.R. Soares daquele horário complicado e colocar o Melhor da Noite e, anteriormente, o programa do Faustão na Band, né, que foi o primeiro programa a entrar nessa grade. Aquele carnaval todo de notícias do Faustão da Band, que nem vale a pena a gente repetir aqui, né? Houve acertos, um acerto de conteúdo, de prestígio, de reverência ao comunicador, né? Virou uma espécie de baú da saudade, de renegados da Globo, de gente que estava perdendo o contrato da Globo, e muitos artistas que têm um carinho, têm uma dívida de gratidão pela oportunidade que o Faustão deu espaço a diversos deles por 32 anos, quase 33, na tela da Globo, em ir na Band, que é uma emissora de menor audiência, e se apresentar e mostrar um padrão de qualidade acima do que a emissora vinha oferecendo nos últimos anos na questão de entretenimento. Mas muita coisa estava errada ali no programa, a gente comentou isso nos últimos anos, não vale a pena repetir. Mas houve também uma situação que deu certo, que é deixar de fazer igreja, deixar de comercializar um horário para fazer televisão. E desde que a Band fez isso, né, o Faustão dava lá os seus 2 pontos, o que é um resultado para o Faustão muito baixo, mas que para aquele horário e para o nível Band de ser, era uma boa audiência. Convenhamos, era uma audiência dentro da realidade Band interessantíssima. Né? Tanto que ajudou a melhorar a média-dia da Band e colocá-la no radar para brigar ali com o SBT, com a possibilidade futura de se aproximar do SBT na média-dia. Inclusive, fez o SBT repensar toda a sua programação, porque estava sendo ameaçado pela Band na 3ª posição, criando esses produtos que vocês têm aí, de fato, a assistir. E aí veio o Melhor da Noite, que a gente tem que dizer com muita realidade,
Foi um programa criado ali pela Band para não deixar de perder esse público de 2 pontos de audiência, 2,5 de audiência que o Faustão cativou, não se esvair, não ir embora, para não trazer a igreja que estava de fora para voltar para o horário. Então a Band continuou com o Faustão, teve aquele programa de despedida em agosto, vai fazer um ano agora no mês que vem. E a Band, honrosamente, O Melhor da Noite é um grande programa? Não é um grande programa, mas é um programa que faz o dele muito bem feito. Tem trabalhos inéditos, muito bem construídos. É uma opção diferente para quem não quer assistir os tradicionais que estão aí na tela, que são novelas, jornalismo e muito mais. Então, a gente pode dizer aqui que a Band fez um trabalho honrado com O Melhor da Noite. Eis que a Band, que já vem com problemas aí, já antes mesmo da pandemia, a emissora vem tendo dificuldades, né, no seu orçamento, trouxe o Faustão com a possibilidade de tentar faturar mais, mas um programa caríssimo, que conseguia faturar sim mais, mas o preço dele era muito caro. Traz O Melhor da Noite, que faz o dele bem mais em conta e consegue audiência. Só que aquilo não era suficiente ainda para se pagar, né? A gente já viu alguns cortes na Band nos últimos tempos e não é, uma das coisas é fazer dinheiro para tentar manter esse padrão que está lá hoje. Né? Então, a volta da igreja para o horário nobre, né, vem aí a calhar nesse momento, quebrando o fluxo de audiência que tem de 9h30, aliás, de 9h20 até às 10 da noite. Vai entrar grana e vai sair audiência. Para quem é bom isso? Obviamente para o SBT, que vai aumentar a sua média dia contra a Band. Que esses 40 minutos a Band vai para o talo, para o 0,1 no máximo, 0,2 no máximo, e aí o SBT vai ter uma média dia maior que a Band, que deve ter uma média dia menor, especialmente a média noite da emissora. Né? E a gente já sabe que a média manhã da Band já não é grandes coisas. Né? A da noite também já não é grandes coisa, mas é melhor do que a de dia e dá sempre uma ajudadinha ali a fechar o dia melhor. Vai cair. E o que também acontece, a média dia caindo faz a Band se aproximar mais da Rede TV que não está colocada. Porém, a Rede TV está numa situação tão complicada, gente, que não dá nem para dizer que vá ali, de fato, ameaçar. Eu separei aqui alguns números muito interessantes para a gente confirmar desta última semana do Melhor da Noite na Band. A gente não tem ainda os resultados da semana passada, do dia 8 até hoje, porque ainda não fechou o dia de hoje, então o Ibope ainda vai processar a média semanal e só vai sair durante essa semana. Vejam vocês, por exemplo, no PNT. Né? No PNT, entre 27 de maio até 7 de julho, vamos botar aí o último mês cheio, a Band conseguiu ali, nas 15 praças do mercado publicitário, manter entre 1,3 e 1,5, uma audiência não muito longe do que o Faustão conseguia. Só para vocês terem uma ideia. No Rio de Janeiro, o Rio foi o que mais me chamou a atenção, porque o Rio vem em ascendência. Tinha 1,4, perdeu um pouquinho, 1,3, 1,2, mas teve a sua última semana, 1º a 7 de julho, com 1,5 o Melhor da Noite. O que é um resultado muito bom para a Band Rio, porque a Band Rio ela fica em muitos horários aqui na Praça Fluminense abaixo de 1 ponto. E fazer o 1,5 é uma audiência ainda melhor. Em São Paulo, semanas com 2, a última foi 1,6, 1,8, 1,9, 1,5. Ou seja, criou um público, né? Fez um público cativo que será jogado fora aí a partir de amanhã.
muito lamentável, mas é aquilo, né? A emissora não fez isso porque não gosta de fazer TV. Não, a Band é uma emissora que gosta de fazer TV. Fez porque são circunstâncias internas, né? Fez porque precisa pagar o boleto, os boletos. Mas é aquilo, destruiu o que construiu com muita dificuldade aí nesses 2 anos e meio, com a volta do R.R. Soares, 30 meses depois. Xande, a Rede TV também pode se beneficiar porque vem aí o Ronivon, verdade, né? O programa do Ronivon vai estrear em agosto, né? Que pode dar uma alavancadinha na TV que mais cresce no Brasil. Eu li que ele vai vir depois do Super Pop, né? Que tem sempre uma audiência interessante para a Band às quartas-feiras. Aliás, para a Rede TV às quartas-feiras. Mas eu fiquei pensando porque o programa da Luciana acaba meia-noite. O Rony vai entrar meia-noite, não é? Acho que tem alguma coisa desencontrada. Né? Eu acho que o melhor dia para o Rony seria às segundas-feiras para a Band. Faustão deu muito que, rainha? Deu muito errado, embora tenha entregado um bom conteúdo. Edu, você acha que o Faustão ainda volta pela TV? Eu acho que não. Eu acho que ele passou o bastão para o filho. Você também acha que não, né? Mas se voltasse, acho que poderia ir para o SBT? Acho que para o SBT seria um lugar muito interessante ali para ele dividir entre Portiolli e Patrícia Bravanel. Esse é um nome que, para dividir os domingos ali com o Portiolli e com a Patrícia, seria um nome interessante a se investir, né? Que mais? Diego Nego de preso a meio, daqui a pouquinho a gente vai falar, Graça. Eu vejo com tristeza essa notícia. Todos nós, né, que cobrimos televisão, é o caso do Jean, um jornalista aí que cobre, né, que reverencia a televisão. Eu vejo com muita tristeza, mas ainda que a gente veja com tristeza, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu ainda prefiro que venda para a televisão a que haja mais demissões, né? E tente reverter o quadro aí futuramente. Viviane, a Band demorou tanto para decolar sua imagem, a programação estava até limpa, mesmo com a programação não tão interessante. Deram 2 passos para frente e voltaram uns 10 para trás. Tá aqui a Viviane. Graça, adoro o Melhor da Noite. É um bom programa, é um programa interessante para assistir, Graça. Xande, é a Band tentando recuperar o rombo que o Faustão deixou. Uma parte do que você está falando aí é verdade, mas já tinha uma situação meio esquisita na Band. Bruno, esses programas religiosos acabaram com a programação de uma emissora, deveriam ter uma lei para ser proibido esses telecultos. Eu acho que lei para proibir, eu acho que uma lei para proibir é sempre complicado. É sempre complicado. Mas criar uma norma assim mais técnica, ó, horário tal não pode, só pode vender X. Tem uma lei, né, de limite para venda, né? Mas acho que ainda corre um pouco frouxo aí, podia ser um pouquinho mais apertado.